Oi galera, tudo bem? Hoje nos vamos falar sobre a história da Itália. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E claro, bom vídeo! A história da Itália remonta a tempos antigos, quando era habitada por povos indígenas, etruscos e gregos. Posteriormente, foi dominada pelos romanos e tornou-se um importante centro cultural e político da Europa. Durante a Idade Média, a Itália se fragmentou em diversas cidades-estado, que rivalizavam entre si em busca de poder e influência. No final do século XIX, a Itália unificou-se em um único estado sob a liderança do rei Vítor Emanuel II e do primeiro-ministro Camillo de Cavour. A unificação da Itália foi acompanhada por uma série de mudanças econômicas, políticas e sociais, que transformaram a nação em um importante poder europeu. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália se juntou aos aliados, enfrentando a Tríplice Aliança liderada pela Alemanha e Áustria-Hungria. A Itália entrou na guerra em 1915, lutando contra o Império Austro-Húngaro ao longo da fronteira alpina. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália era governada pelo primeiro-ministro Antonio Salinas, que assumiu o cargo em março de 1914. A Itália, inicialmente neutra, aderiu ao conflito em 23 de maio de 1915, em uma tentativa de conquistar territórios austríacos e expandir sua área de influência na região. A participação da Itália na guerra foi motivada pela ideologia do nacionalismo italiano e pelos interesses territoriais. O país buscava expandir seu território, principalmente no norte da Itália, onde havia uma grande população de língua italiana sob domínio austríaco. Além disso, a Itália tinha uma rivalidade histórica com a Áustria-Hungria e via uma oportunidade de enfraquecer esse país. O exército italiano entrou em ação em junho de 1915, lançando uma ofensiva contra a Áustria-Hungria no norte do país. A Itália, no entanto, enfrentou muitas dificuldades na guerra, como a falta de equipamento moderno, a falta de preparação adequada e a dificuldade em se adaptar a novas táticas de guerra. Durante a guerra, a Itália lutou em várias batalhas importantes, como a Batalha de Caporetto em outubro de 1917, onde o exército italiano sofreu uma grande derrota. No entanto, a Itália foi ajudada pela intervenção de tropas britânicas e francesas, o que contribuiu para a vitória final das forças aliadas. A participação da Itália na Primeira Guerra Mundial deixou um legado duradouro no país. Mais de 600 mil soldados italianos foram mortos durante a guerra, deixando um profundo impacto na sociedade italiana. Além disso, a Itália foi excluída das negociações de paz na Conferência de Versalhes, o que levou a um sentimento de amargura e ressentimento em relação aos países vitoriosos. Em suma, a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial foi motivada por seus interesses territoriais e rivalidades históricas com a Áustria-Hungria. Embora tenha enfrentado muitas dificuldades na guerra, a Itália foi ajudada pela intervenção de aliados e contribuiu para a vitória final das forças aliadas. A guerra deixou um legado duradouro no país, incluindo um grande número de mortos e uma sensação de amargura em relação aos países vitoriosos. A guerra deixou um grande número de mortos e feridos na Itália e foi seguida por uma agitação política e social que culminou na ascensão do regime fascista liderado por Benito Mussolini. Mussolini liderou a Itália durante a Segunda Guerra Mundial, juntando-se à Alemanha nazista e ao Japão no eixo. A Itália invadiu a Etiópia em 1935 e, em seguida, se envolveu na Guerra Civil Espanhola. Em 1940, a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas e dos japoneses. No entanto, a Itália acabou sofrendo derrotas significativas e,
Em 1943, Mussolini foi deposto e preso. A Itália então se juntou aos aliados e lutou contra a Alemanha até o final da guerra. A participação da Itália na Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto na nação. A participação da Itália na Segunda Guerra Mundial é marcada por sua aliança com a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler. A Itália fascista de Benito Mussolini se uniu às forças do Eixo em 1940. Depois que Hitler já havia conquistado grande parte da Europa, Mussolini esperava que a guerra fosse curta e que a Itália pudesse se beneficiar da vitória alemã. A Itália participou de várias campanhas militares ao lado da Alemanha, incluindo a invasão da Grécia e da Iugoslávia. No entanto, a Itália enfrentou dificuldades no conflito. O país não estava totalmente preparado para a guerra e suas forças armadas sofriam com a falta de equipamentos e treinamento. Além disso, a economia italiana não era forte o suficiente para sustentar a guerra a longo prazo. A Itália também enfrentou oposição dentro do próprio país. Havia grupos de resistência que se opunham ao regime fascista e lutavam pela libertação da Itália. Esses grupos realizavam sabotagens e ataques contra as forças do Eixo, o que contribuiu para a queda do regime de Mussolini. Em 1943, a situação da Itália se agravou ainda mais quando os aliados desembarcaram na Sicília. O rei Victor Emanuel III destituiu Mussolini do poder e iniciou negociações com os aliados para acabar com a guerra. No entanto, a Alemanha ocupou a Itália e instalou um governo fantoche liderado por Mussolini. A partir de então, a Itália ficou dividida em duas partes: a do sul, controlada pelos aliados, e a do norte, controlada pela Alemanha. As forças italianas que se uniram aos aliados lutaram em várias frentes, incluindo na Itália, no norte da África e na Europa Oriental. A Itália se rendeu aos aliados em 1945, depois que as forças alemãs se retiraram do país. Em conclusão, a participação da Itália na Segunda Guerra Mundial foi marcada por dificuldades e contradições. O país lutou ao lado da Alemanha nazista, mas também enfrentou oposição interna e lutou contra as forças do Eixo em várias frentes. A Itália acabou se rendendo aos aliados e sofrendo grandes danos durante a guerra. Experimentou uma série de mudanças políticas e econômicas, incluindo a criação de uma república democrática e a adoção de reformas sociais e econômicas. A Itália se tornou uma importante potência econômica na Europa e no mundo, com destaque para o setor de moda, design, arte, tecnologia e turismo. Em resumo, a história da Itália é marcada por uma rica tradição cultural, política e social, com participação ativa em importantes eventos mundiais, como as duas guerras mundiais. A Itália se destacou como um importante centro de arte, arquitetura, filosofia, literatura, música e ciência ao longo dos séculos, contribuindo de maneira significativa para a cultura mundial.